Boa tarde, professor Márcio. Boa tarde, doutora Ana Cláudia. Como nos foi proposto que fizéssemos um vídeo para a substituição da aula prática presencial, estou aqui para desenvolver esse vídeo. E de início eu gostaria de falar um pouco sobre um importante termo da zoologia, que é o pálpula, porque é um termo muito importante, porque com base nos seus conceitos, nos conceitos que o formam, nós podemos entender a questão de semelhança e de diferença entre os diversos taxons. Dentro desse contexto de pálpula, nós vamos encontrar conceitos como a simetria, os folhetos germinativos, enfim, tudo que forma a estrutura básica do indivíduo. Nessa questão de simetria, nós vamos encontrar a simetria bilateral, a simetria radial e ainda temos os seres assimétricos. Como foi pedido também que fizéssemos um modelo anatômico de um invertebrado já estudado na disciplina, eu utilizei o gesso e desenvolvi uma planária, o modelo anatômico de uma planária. Então, com base no que estava falando sobre simetria, se pegássemos a nossa planária e a dividíssemos nesse sentido, teríamos duas partes iguais. Quando isso ocorre, dizemos que o animal possui a simetria bilateral. Há casos de animais que possuem diversos pontos onde podem ser divididos e vão ser obtidas partes iguais, partes idênticas. Nesse tipo de simetria, esse tipo de simetria é chamado de simetria radial. E os seres que não possuem a simetria, que crescem de acordo com o ambiente no qual estão inseridos, são os seres assimétricos. Ainda dentro desse contexto de simetria, temos uma questão também muito importante que seria a polarização corpórea, que diz respeito a como o corpo do indivíduo está distribuído, que polos ele possui. Se dividíssemos mais uma vez aqui o nosso modelo de planária nesse sentido, teríamos aqui uma porção anterior, a parte da frente, e a porção posterior. Teríamos então dois polos, um polo anterior e um polo posterior. Ainda também pode-se dividir o ser no seguinte aspecto: na parte dorsal, a parte de cima, e na parte ventral, que seria a parte de baixo. Com relação à polarização corpórea, nos seres de simetria binária, houve um grande ganho evolutivo. De acordo com o passar de milhares de anos, eles conseguiram desenvolver, graças ao seu eixo que é anterior e posterior, conseguiram desenvolver um movimento unilateral para frente. Isso, posteriormente, proporcionou o surgimento de uma cabeça com órgãos que orientam quanto à localização, órgãos importantes, e que isso foi um grande ganho evolutivo para esses indivíduos que possuem essa polarização corpórea. Dentro da questão do Bauman também, temos ainda a questão dos folhetos germinativos. Isso diz respeito às camadas que formam um indivíduo. Existem seres, alguns filhos, que possuem apenas dois tecidos germinativos, dois folhetos. Possuem apenas a ectoderme, que seria a parte que está por fora do corpo, e a endoderme. Mas existe em alguns indivíduos o surgimento de um terceiro tecido, que é a mesoderme. Com base nisso, eu desenvolvi também um pequeno modelo, como se tivéssemos pegado nossa planária aqui e tivéssemos cortado ela para obter uma amostra dos tecidos. Aqui podemos identificar o seguinte: essa parte aqui em azul seria a ectoderme, essa parte em vermelho seria a mesoderme, e essa parte em amarelo, próximo do tubo digestivo, seria a endoderme. Nos seres que possuem a mesoderme, a mesoderme pode dar
origem a uma importante cavidade chamada de celoma, que seria uma cavidade entre o tubo digestivo e a ectoderme, a parte exterior do corpo do indivíduo. Essa cavidade tem importantes funções, tanto como amortecedor mecânico, vai ajudar na absorção de impacto para não prejudicar os órgãos internos. Funciona também como câmara para armazenamento de nutrientes e também como um esqueleto hidrostático. Existe também, ainda nessa questão de válvula, uma questão importante que diz respeito à pluricelularidade, que seria quando o indivíduo possui muitas células, mais de uma célula no caso. Sabemos que existem animais, seres, que possuem apenas uma célula, que são unicelulares. Com base nisso, e com base na teoria da evolução colonial, teoria colonial, que é, por sinal, a teoria abordada pela nossa disciplina, essa teoria afirma o seguinte: há milhões de anos existiam colônias de seres unicelulares, colônias de seres que viviam agregados, formando um único indivíduo. Essas colônias dividiram-se e parte da colônia deu origem aos seres, às colônias de coanoflagelados, e a outra parte deu origem a indivíduos pluricelulares, indivíduos que, nesse sentido, existe uma grande vantagem, uma vantagem bastante considerável no fato de ser um ser pluricelular, pelo fato de que as células desse indivíduo podem desenvolver funções separadas e específicas. Cada célula vai desenvolver uma função determinante para o bom funcionamento daquele indivíduo. Bem, isso é um pouco do que eu queria falar, um pouco do que aprendi durante o decorrer desse período também, e até a próxima.